Boa noite, meu amigo, muito boa noite a você, queridão. Estamos chegando mais uma vez para o nosso querido programa Homens do Caminho, da nossa querida igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Graças a Deus, estamos mais uma vez felizes e abençoados, porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas. E temos vivido, sim, debaixo deste poder de Deus e caminhando com as bênçãos do nosso Pai. Eu quero dar boas-vindas, então, a você, especialmente você que está nos assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a este programa, a este canal. Quero deixar aqui o meu abraço a você, quero deixar aqui todos os meus votos e desejos de aí um final de ano poderoso, cheio de bênçãos, cheio de coisas boas, nas reuniões de família, que você possa desfrutar de um tempo muito gostoso, muito gracioso com os seus queridos. Meus irmãos, meus amigos, estamos na nossa reta final, então, para encerrarmos este ano de 2025. Temos tratado um tema, né, sobre olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E para o ano que vem quero tratar sobre outra temática, mas este ano eu quero encerrar com duas palavras que me veio ao meu coração nesses últimos dias. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre algo muito importante e que talvez neste ano você tenha lutado muito com isso. Somos seres humanos e afeitos a muitas coisas, e às vezes o nosso coração, muito enganoso, como a própria Bíblia nos diz que nos leva a situações onde nós ficamos assim muito abatidos, entristecidos, às vezes chateados, magoados, e a nossa reação como ser humano é natural, porém, biblicamente, o Senhor Jesus nos ensina outra coisa. Eu quero falar um pouco sobre perdão. Ontem, na nossa igreja, a igreja nós estamos agora, nossa pastora trouxe uma palavra muitíssimo importante. A pastora Aita trouxe uma palavra muito, muito legal. E amei o que ela falou. E no meio no começo da sua mensagem, ela começou a palavra fazendo uma pergunta. E eu quero fazer essa mesma pergunta para você agora. Você teve metas para este ano de 2025? Se você teve metas para este ano, você as cumpriu? Né? Ou, por exemplo, você queria fazer um regime, você conseguiu fazer? Você disse que ia fazer atividade física, você fez? Né? Se você tinha metas de trabalho, com família, com isso ou aquilo, você concluiu todas elas? Ou você concluiu só metade? Ou não concluiu nada? Ou também nem teve meta nenhuma? Foi muito legal essa pergunta. E eu quero perguntar isso para você. Mas no meio dessa questão toda aí, eu quero falar sobre perdão. Perdão é uma coisa que nós devemos ter em nosso coração como um alvo que o Senhor Jesus colocou para a nossa vida. Às vezes é muito difícil perdoar. Eu entendo isso. É muito complicado. Já passei por situações onde Deus me ensinou a perdoar as duras penas e eu, graças a Deus, eu aprendi. Por isso eu quero então usar um texto da palavra em que o Senhor Jesus está falando e conversando com um dos seus discípulos, o apóstolo Pedro. Neste momento, apenas um discípulo, ele chega no Senhor Jesus e lhe faz uma pergunta muito, muito contundente. E a resposta foi mais contundente ainda. Olha só, preste atenção então. Eu vou ler a partir do versículo 18 de Mateus 18. Então, Mateus 18, 18 até o versículo 22, onde você vai ver a resposta de Jesus para Pedro. Ele diz assim: em verdade vos digo que tudo, olha, preste atenção nisso, em verdade vos digo. Essa é uma palavra que Jesus está dizendo a Pedro e aos outros discípulos, né? E aí ele diz assim: em verdade vos digo que tudo
O que ligardes na terra será ligado no céu. Essa expressão, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, é um princípio bíblico, um princípio da palavra, que se nós observarmos isso aqui, nós temos respostas tremendas com Deus. E ele usa essa expressão, mas antes dessa expressão ele diz, em verdade vos digo. Eu não estou mentindo, não estou brincando com vocês. Então, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E eu já vi algumas camisetas por aí com essa inscrição, 70 vezes 7. Eu achei muito legal, eu estou querendo ver se eu faço uma dessas camisetas para mim. 70 vezes 7, uma bem grandona assim, ó, estampada na minha camiseta. Para quando alguém me perguntar o que significa isso, eu ter uma resposta na palavra de Deus. Gente, o significado do perdão que Jesus está ensinando para Pedro aqui, ele nos fala que esse perdão ele é ilimitado e contínuo. Ele não é um número exato. Na verdade, esse perdão, essa frase, esta analogia de Jesus é para nos mostrar que o perdão é para ser oferecido a todo tempo. Ele é ilimitado porque o perdão que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus foi muito mais do que nós podemos imaginar daquilo que precisamos perdoar aos que nos ofendem. Então, essa resposta de Jesus, ela não é um número exato, né? Porque se você for ver, 70 vezes 7 dá 490. Algumas pessoas dizem que é até 490 vezes por dia, né? Se alguém te ofender. Temos condição de fazer isso? Né? Humanamente falando, é complicado, né? Mas debaixo deste poder da graça de Deus, nós conseguimos então oferecer tal perdão por conta do perdão que Deus nos deu e nos ofereceu em Cristo Jesus. Então Pedro faz esta pergunta e o Senhor Jesus usa uma hipérbole para definir, né, e não restringir essa necessidade de perdoar e a quantidade de vezes que precisamos perdoar. Ou seja, nós precisamos então liberar aos outros aquilo que nós recebemos em Cristo. Há um texto da palavra em que uma parábola de Jesus, onde um homem devia uma quantidade em dinheiro ao rei. E era uma quantidade astronômica. E era passível de prisão, de reclusão, para que o homem pagasse até o último centavo aquela dívida com o rei. E no texto, não lembro agora o texto, onde está, mas esse homem pede clemência ao rei. E o rei concede-lhe clemência. Está perdoado. Segundo os cálculos que os teólogos fazem, esta dívida era impagável. E a analogia deste texto é a mesma, é a que se faz com relação à nossa dívida de pecado para com Deus. Era isso que Jesus estava dizendo
nesta parábola. É isso que Jesus está dizendo nessa parábola. Nós não temos condições de pagar a dívida pelo nosso pecado, pela nossa redenção. E o interessante é que, nesse mesmo texto, quando o homem é liberado de diante do rei, e ele encontra um dos seus conservos, que lhe devia uma quantidade ínfima, e ele chega para esse conservo e diz: paga-me o que você me deve. E este moço, este conservo, diz: peço-te clemência, perdão pela minha dívida. E ele foi implacável em sua conduta e não perdoou aquele conservo, que lhe devia uma coisa bem pequena, sendo que ele acabara de receber um perdão de uma dívida impagável. O rei, sabendo disso, manda chamar esse cara e fala assim: eu te perdoei uma dívida impagável e tu não conseguiste pagar uma dívida tão pequena para com o teu conservo. Seu sujeito, você é mau. Então a tua dívida agora vai voltar e vou fazer a mesma coisa que você fez. E colocou o cara na prisão. Meu querido amigo, nesse final de ano eu gostaria de que você pensasse sobre tudo aquilo que você viveu esse ano. Se você conseguiu cumprir suas metas, se você estabeleceu metas para esse ano, se você conseguiu cumprir ou não, a melhor meta que nós podemos receber de Deus é nós termos o coração igual ao Senhor Jesus. Ter o coração igual ao dele. Pois ele veio a este mundo com uma meta. Ele veio a este mundo com um propósito. E o propósito de Cristo, o propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vinda a essa terra, era libertar e resgatar aquilo que estava perdido. O homem em seu pecado. O homem no lamaçal do seu pecado. E eu quero hoje, nesta noite de hoje, antes que o nosso ano termine, que você faça uma revisão na sua vida, no seu coração, na sua mente, onde você vive, o ambiente que você vive, sua casa, seu lar, seu casamento, sua relação com seus filhos, sua relação de trabalho, sua relação com os irmãos da igreja, com seus amigos, com aqueles que você se relaciona. Há alguma mágoa no seu coração? Há alguma ofensa que está tirando o seu sono? Há alguma coisa que está machucando você e que você não consegue liberar o perdão, o mesmo perdão que você recebeu em Cristo Jesus? Eu gostaria de deixar essa mensagem com você para que você venha a refletir e pensar. Nós estamos no final do ano. Semana que vem já é Natal. E o mundo aí prega, né, que o Natal é tempo de milagres, tempo de coisas boas, tempo de perdoar, de ser perdoado, né? Tempo de reconciliar-se, tempo de um recomeço. Todas essas coisas são maravilhosas, são ótimas. O mundo aí parece que fica meio que entorpecido com esse tipo de pregação, de sugestão. Mas falando francamente, isso está acontecendo na sua vida? Sabe, meus irmãos, o perdoar, ele é um reflexo da graça de Deus. O perdoar, ele é libertador. E a falta de perdão, ele é como se você estivesse com um revólver na sua mão para atirar em alguém, só que o cano do revólver está virado para você mesmo. Eu quero deixar essa palavra com você, para você meditar. Não deixe passar as oportunidades que Deus hoje te oferece.
Deus abençoe você, que você possa ser um homem de Deus usado por Ele em todo o tempo. Não somente agora nesse período de final de ano, de Natal e final de ano, mas em todo o tempo, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um louvor agora e nós já voltamos para nós encerrarmos então este programa em nome de Jesus. Tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Pois bem, meu querido, depois de ouvirmos então essa mensagem cantada, nós queremos orar. E eu quero orar por você, pela sua vida e colocar diante de você esse tema importante. E a gente precisa falar francamente, porque
é algo que mexe muito com a gente, que às vezes detona com a nossa vida. Mexe tanto com a gente que a gente às vezes não se controla. Mas a Bíblia nos diz que se o fruto do Espírito estiver em nossa vida, nós teremos domínio próprio, porque é o Espírito de Deus que controla todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por este tempo precioso, onde nós podemos abrir tua palavra, ouvir a tua voz e entendermos o que o Senhor deseja para o nosso coração. Fala com este homem, fala com esta pessoa agora e abençoa, ó Deus, para que ele tenha um coração perdoador, um coração que receba também o perdão de Deus, mesmo que esta pessoa não se ache digna de receber o teu perdão. Eu te peço isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridão, que Deus abençoe você, que Deus possa falar ao seu coração nessa semana, em nome de Jesus. Este seria o último programa, mas eu quero ter mais um programa para a semana que vem, um pouco antes do Natal. E eu quero falar sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus e a sua graça maravilhosa. Então, Deus abençoe você. Semana que vem nós estaremos juntos novamente. Não esqueça de deixar o seu curtir, não esqueça de compartilhar este vídeo e inscrever-se no canal. Deixe também um comentário, isso nos ajudará bastante. Deus abençoe você, um forte abraço. Eu te amo em Cristo Jesus.